E aí, galera, voltamos. Lembra que no final do último bloco eu falei, vamos fazer esse problema aqui, solução bem rápida. Eu gosto de solução rápida, eu gosto de solução legal, para você ficar emocionado. Gosto disso. Dá uma olhadinha nesse problema aqui de novo, para você ver como é que você pode usar problemas em que o cara dá o seno para você e você descobrir as outras relações. Tu vai ver que é um truque muito maneiro. Dá uma olhadinha aqui, olha só. O cara disse para você que o seno é 0,3, ou seja, é 3 sobre 10, né? 3 sobre 10, 0,3 é 3 sobre 10. Cara, olha só, a primeira aula de trigonometria que você teve na vida, você viu que seno, o que é seno? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Não é isso mesmo? É verdade, cateto oposto sobre hipotenusa. Cara, se o seno é 3 sobre 10, quem que é o cateto oposto aqui? É o 3. Quem é o 10 aqui? É a hipotenusa, não é isso? Então desenha um triângulo retângulo aí. Vai lá, desenha. Desenha um triângulo retângulo. Tá aqui. Lindo e belo. Coloca um cateto igual a 3 aí. O que você quiser. 3, hipotenusa, 10. Meu camarada, você consegue descobrir esse valor de x aqui? Mas é claro que consegue, né? Pelo amor de Deus. Lembra que eu já falei para você, quando eu encontro um triângulo retângulo, o que naturalmente você pensa em fazer? Pitágoras. Se eu tenho um cateto igual a 3, uma hipotenusa igual a 10, o outro cateto você descobre usando Pitágoras. Muito simples. Se você fizer a conta aqui, adivinha quanto é que vai dar esse x aí? Qual o número estranho que apareceu na nossa conta aqui? Raiz de 91. Óbvio, porque 10 ao quadrado é 100, 3 ao quadrado é 9, 100 menos 9, 91. Então, o outro cateto vai ser raiz de 91. Muito simples. E aí, olha para a figura como é que ela fica. Olha, se você fizer o Pitágoras aqui, ó, só armar o Pitágoras para você ver. 3 ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. Lembra que x é um tamanho, então ele tem que ser positivo. Então, o x tem que ser raiz de 91. Olha que beleza. Se o x é raiz de 91, olha que maravilha, olha que maravilha. Esse cara é raiz de 91. Então, olha, o 3 é cateto oposto, oposto a quem? A esse cara aqui. Então, esse carinha vermelhinho aqui é o nosso ângulo alfa. 3 é o cateto oposto, raiz de 91, cateto adjacente, 10 é a hipotenusa. Olha aí que beleza. Quanto é que vale o seno? 3 sobre 10. Está aqui, 0,3. Quanto é que vale o cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Ah lá, raiz de 91 sobre 10. Foi exatamente o que a gente achou. Raiz de 91 sobre 10. Poxa, Sandro, mas a gente achou no problema mais ou menos raiz de 91 sobre 10. Mas é claro, meu camarada, porque tendo um seno, lembra que existem dois ângulos em quadrantes diferentes que têm aquele mesmo seno. Um vai te dar um cosseno positivo, o outro vai te dar um cosseno negativo. Então, se você achou nessa figurinha que eu te dei um cosseno positivo, tenha certeza de que no círculo trigonométrico existe um outro ângulo que tem um cosseno negativo com esse mesmo seno. Você pode usar isso aí, pessoal, para qualquer tipo de problema que você quiser. Tá? Eu vejo muito aluno, por exemplo, em problemas de física. Problema de física acontece muito disso. Ele fala assim, olha, o seno do ângulo é 0,6. O cara pensa, pô, o seno é 0,6, e agora o que eu faço? Não faz nada, cara, é só parar de pensar e desenhar. Se o seno é 0,6, 0,6 é 6 sobre 10. 6 é um cateto oposto, 10 é uma hipotenusa. 6, cateto, 10, hipotenusa. Qual é aquele triângulo retângulo que você conhece, tem um cateto igual a 6, uma hipotenusa igual a 10? Acabou. 6, 8 e 10. Morreu o teu problema. Você encontra seno, cosseno, tangente, o que você quiser usando isso, tá? Então, você pode arrumar o teu problema ou usando relação fundamental, não tem problema nenhum, ou usando essa dica de só fazer um desenhozinho e descobrir as relações. Legal? Beleza? Dá uma olhadinha no próximo problema aí. Olha aí. Próximo probleminha, um probleminha agora um pouco mais aplicado, tá? Um probleminha legal para a gente pensar. O problema é o seguinte, conforme a figura vai estar na outra tela para você. Na construção de um telhado com inclinação de 20 graus em relação ao solo, foram usadas telhas ecológicas. A altura da parede lateral da casa é de 3,5 metros e o comprimento da casa é de 5 metros. Considerando esses dados, conclui-se corretamente que o ponto mais alto do telhado, em relação ao solo, encontra-se a uma altura de... Bom, vamos lá. Primeiro, o dado aqui do problema é esse. O seno de 20 é 0,34. Repara uma coisa importante, olha para mim.
Quando o ângulo não é conhecido, 20 graus, 17 graus, 39 graus, quando os ângulos não são ângulos conhecidos a priori, em geral, o problema vai fornecer para você alguma tabela que tenha seno, cosseno ou tangente dele, que é o caso aqui do problema, tá? Existem problemas de trigonometria, obviamente, em que eu preciso de relações com esses caras e não necessariamente eu preciso saber o valor do seno de 20, tá? Nesse caso aqui, ele deu para a gente a informação do seno de 20, então a gente vai usar sem problemas, tá? Então, o seno de 20 é dado, 0,34. Vamos acompanhar agora aí. Olha aí a figurinha na tela. A figurinha é essa. Você tem uma casa, tá? A casa aqui, uma vista frontal. Aqui é a casa. A altura da casa, 3,5 metros. O comprimento da casa, 5 metros. E a inclinação dos telhados, uma inclinação de 20 graus. Né? O que o problema deseja da gente é descobrir qual é a altura em relação ao solo desse ponto mais alto do telhado. Cara, eu acho que fica muito simples de você perceber que o ponto mais alto do telhado vai ter essa distância toda aqui em relação ao solo, né? O solo está aqui, então o que o problema pede para a gente é essa distância toda. Gente, um pedaço dessa distância, obviamente, você já tem, né? Você já tem, está aqui, que é o 3,5, que é a altura dessa casa. Então, o que eu preciso efetivamente nesse problema é encontrar essa distância aqui, ó. Né? Essa distânciazinha aqui, que eu não sei quanto ela vale, eu vou chamar de x. Tá bom? Beleza? Cara, vamos raciocinar essa figura aqui, tá? Aqui eu tenho a casa, ele fala que os telhados são inclinados 20 graus, então eu acho que é muito simples nessa figura você perceber que se essa inclinação é 20 graus, a inclinação do outro telhado vai ser 20 graus, porque o problema fala que a inclinação do telhado é 20 graus. Né? Então, se você olhar o telhado ou da esquerda ou da direita, as inclinações são, obviamente, iguais. Então, se as inclinações são, obviamente, iguais, repara que esse telhado, frontalmente, ele forma qual tipo de triângulo que você conhece? É o triângulo isósceles. Se é um triângulo isósceles, isso quer dizer que esse telhado tem o mesmo tamanho que esse, o que faz todo sentido, né? A menos que a sua casa seja torta, os telhados têm esse mesmo tamanho. E também, esse pedacinho aqui tem o mesmo tamanho que esse pedacinho aqui. Mas, gente, 5 metros é o comprimento inteiro da casa. Se esses dois pedaços são iguais, então, naturalmente, esse pedacinho vale quanto? Vale 2,5 metros. Opa, beleza. Então, vamos olhar para essa figurinha aqui e vamos raciocinar o que a gente precisa. Bom, quero o valor de x. Tenho esse 2,5 aqui, que é exatamente igual a esse 2,5 aqui. Esses 2,5 são iguais, tá certo? Tem uma inclinação de 20 graus e eu lembro, porque é dado do problema, que o seno de 20 graus é 0,34. Isso é dado do problema. Gente, vamos lá. Problemas de trigonometria básica, em geral, você consegue matar usando triângulos retângulos. Então, tem que, nessa figura aqui, encontrar algum triângulo retângulo com o qual eu faço as contas. É muito fácil perceber qual triângulo retângulo que aparece aqui, né? Porque se eu quero a distância do ponto mais alto até o solo, então eu quero, na verdade, o comprimento de uma perpendicular. Então, existe um ângulo de 90 graus aqui que eu não desenhei, mas ele fica muito óbvio entre a gente, fazendo o problema, né? Se eu tenho um ângulo de 90, tenho um triângulo retângulo, acabou o problema, eu consigo usar as relações fundamentais que a gente sabe. Beleza? Então, olha para a figura. Né? Eu tenho um ângulo de 90 aqui, muito fácil de ver, porque eu quero a distância desse cara até aqui. Né? A laje da casa é paralela ao solo. Se eu tenho um ângulo de 90 aqui, naturalmente eu tenho um ângulo de 90 aqui. Tá certo? Agora é só você olhar para esse triângulo retângulo aqui, ó, que eu estou pontilhando dentro dele. Né? O que você conhece desse triângulo retângulo? Você conhece a inclinação, esse ângulo aqui que é 20 graus. Você conhece esse cateto, que é um cateto de 2,5. E você quer descobrir esse outro cateto, que é um cateto de medida x. Então, eu vou pegar essa figurinha aqui e vou fazer o equivalente geométrico dela. O que é o equivalente geométrico? Né? Só para a gente se ligar nisso aqui. O equivalente geométrico, na verdade, é simplesmente a figura em geometria que representa o meu problema. Então, eu vou desenhar um triângulo retângulo, tá certo? Aqui está o 20 graus, aqui está o 2,5, aqui está o 90 graus,
e aqui está o x. Gente, agora virou um problema básico de trigonometria. Você sabe a inclinação angular, você sabe um cateto e você quer outro cateto. Se eu tenho um cateto e quero outro cateto, qual é a relação trigonométrica que envolve dois catetos? Qual é? Tangente. Morreu. Então, eu preciso da tangente do 20. Só que, o que eu sei desse problema? Eu sei desse problema que o seno é 0,34. Eu não sei quanto vale o cosseno para descobrir a tangente. Mas, gente, por favor, se eu sei que o seno é 0,34, você consegue descobrir o cosseno facilmente, usando o quê? Relação fundamental. Muito simples. Então, entendeu agora nesse problema que, tendo o seno, você consegue descobrir a tangente passando por descobrir o cosseno? É muito fácil. Então, para você sair do seno, descobrir a tangente, você precisa usar a relação fundamental. Beleza? Então, vamos fazer a continha aqui para você ver como é que é o esquema da conta. Dá uma olhada. Olha só, galera. O seno de 20 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de 20, isso é igual a 1. Tá bom? Essa é a relação fundamental. Isso vale sempre para todo tipo de ângulo. Então, 0,34 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de 20, isso é igual a 1. Beleza? Como você quer o cosseno de 20, o que você vai fazer? Você vai passar o 0,34 para o outro lado. Então, tenho cosseno ao quadrado de 20 é igual a 1 menos 0,34 ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Olha, o cosseno de 20, repara que é o seguinte, né? Só para a gente fazer um negócio bacana aqui. Você sabe que 20 graus é um ângulo que está dentro do triângulo retângulo. Então, tanto o cosseno quanto o seno tem que ter valores positivos, tá certo? Se eles têm que ter valores positivos, quando você vai resolver essa continha aqui, né, cosseno ao quadrado de 20 igual a 1 menos 0,34 ao quadrado, o valor que você vai pegar do cosseno de 20 tem que ser o valor positivo, tá certo? Então, ó, cosseno de 20 dá aproximadamente 0,93. Se você fizer na calculadora aí, ó, e nesse momento você pode usar a calculadora aí para você calcular esse carinha, não tem problema nenhum, você encontra o cosseno de 20 igual a aproximadamente 0,93 ou 0,94, se você quiser aproximar um pouquinho melhor. Tá bom? Beleza? Maravilha. Galera, encontramos o cosseno, já temos o seno. Eu preciso de que agora? Precisamos da tangente. Como é que você descobre a tangente de um ângulo? O que você faz? Seno dividido pelo cosseno. Então, você tem seno, nesse caso, seno do 20, 0,34. Tá certo? Cosseno do 20, 0,94. Teu problema morreu. Tua tangentezinha dá quanto? 0,36. Olha que beleza aí. Então, na verdade, a tangente do 20 deu 0,36. Cara, teu problema acabou, porque olha só, olha para tua figurinha. Você sabe o x, né? Você quer descobrir o x, que é o seu cateto. Você já tem o 2,5, que é o cateto adjacente. Então, a tangente de 20 graus, ela é cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que a tangente do 20, você já sabe quanto é que ela é. Ela vale 0,36. Portanto, teu x é igual a 0,36 vezes 2,5. Quanto é que dá essa continha aí? 0,9. Tá morto o teu probleminha. Certo, galera? Beleza? Então, se você encontrou o x, que é o 0,9, o problema pede para você a distância, né, do ponto mais alto do telhado até o solo. Eu tenho o comprimento da parede, que é 3,5. Tenho o x ali em cima, que é 0,9. 3,5 mais 0,9. Completa a conta aí. O x, né, a distância total, dá 4,3 metros. Tranquilo, galera? Beleza? Então, esse é mais um problema em que, tendo uma relação trigonométrica, você descobre a outra usando relação fundamental. É muito simples, de verdade. Tranquilo? A gente vai fechar essa nossa aulinha com mais um probleminha para você realmente entender o que está acontecendo nos problemas, como é que você usa a relação fundamental e como é que você descobre valores de expressões que envolvem trigonometria. Tá bom? Dá uma olhada aí. Nosso próximo probleminha é esse, olha.
dado que a secante de um ângulo, né? Secante de um ângulo é igual a 5, né? Lembra que a secante é o inverso do cosseno, tá certo? Então, a secante é igual a menos 5, faltou um sinalzinho aqui, né? Tá aí, ó, a secante de um ângulo é menos 5, na verdade, em que alfa, ou seja, o ângulo alfa, ele está no terceiro quadrante. Informação importante essa, hein? O cara está no terceiro quadrante, eu quero saber quanto é que vale a tangente do alfa mais a cotangente do alfa. Preste atenção, galera. Nesse problema especificamente, eu dou para você a secante. Tendo a secante, eu quero saber tangente mais cotangente. Esse problema aqui, galera, você tem uma multiformidade de opções para você fazê-lo, tá? Eu vou tentar fazer o jeito mais simples possível, que é usar o que a gente já viu aqui na aula, que é usar as relações fundamentais, tá? É bem tranquilo isso. Lembra o seguinte, olha, a secante nesse caso é menos 5, porque faltou o sinal, porque o cara está no terceiro quadrante. Gente, no terceiro quadrante, acompanha lá, no terceiro quadrante é o quadrante de tanto o seno quanto o cosseno são negativos, não é isso? Olha lá, terceiro quadrante é esse quadrante aqui, esse é o terceiro quadrante. Então, olha, nesse quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são valores negativos. E você lembra muito bem, porque a gente já falou isso nessa aula, que a secante, ela é o quê? A secante, ela é o inverso do cosseno de um ângulo, tá certo? Então, se o cosseno é negativo, obviamente, a secante tem que ser negativa também. Legal? Então, olha, dado que a secante é menos 5, eu quero saber quanto é que vale a tangente mais a cotangente. Olha, o que eu vou usar aqui nesse problema é basicamente relação fundamental direto, sem pensar. Gente, vamos lá. Se a secante é menos 5 e você sabe que o inverso do cosseno é a secante, então você pode escrever o seguinte, olha, 1 sobre cosseno, que é a secante, isso é igual a menos 5. Portanto, o cosseno desse ângulo sobre o qual a gente está se referindo vale menos 1/5. Maneiro, muito legal. Gente, se você sabe o cosseno, você consegue descobrir o seno? Como é que você faz isso? Você usa, aí lembra do bizu, ou você usa a relação fundamental, ou você usa o desenhozinho, né? É bem fácil fazer isso. Lembra que se ele está no terceiro quadrante, tanto o seno quanto o cosseno são negativos. Então, se você fizer o desenhozinho, você vai encontrar o valor em módulo, tá bom? Aqui a gente vai usar a relação fundamental direto para você ficar bom algebricamente e nem se preocupar com isso. Bom, vamos lá, acompanha aqui. Se o cosseno é isso, lembra lá, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso é igual a 1. Beleza? Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Quanto é que é 1/5 ao quadrado? Menos 1/5 ao quadrado é 1 sobre 25. Maneiro. Isso é igual a 1. Portanto, seno ao quadrado desse ângulo é 1 menos 1 sobre 25. Essa continha dá quanto? 24 sobre 25. Agora, presta atenção. Se o alfa está no terceiro quadrante, quer dizer que o seno dele é um valor negativo. Então, na hora que você extrair a raiz quadrada, eu vou pegar o valor negativo do seno, né? Então, olha, como alfa pertence ao terceiro quadrante, então o seno de alfa tem que ser menos a raiz disso aqui. Raiz de 24 sobre a raiz de 25 é quanto? Que é 5. Maravilha. 24 você pode escrever como 6 vezes 4. Então, isso aqui é menos 2 raiz de 6 sobre 5. Tá certo? Esse é o valor do seno. Já temos o valor do cosseno. O que o problema pede para a gente? Tangente mais cotangente. Muito fácil. Logo, tangente do ângulo alfa mais a cotangente do ângulo alfa. O que é tangente? Seno sobre cosseno. Maravilha. O que é a cotangente? Cosseno sobre seno. Maravilha. Só a gente colocar os valores e ser feliz pra caramba. Tá lá. Seno sobre cosseno, cosseno sobre seno. Como o cosseno e o seno são dois valores negativos, quando você fizer isso aqui, a conta vai dar quanto? Positiva, obviamente, porque o ângulo está no terceiro quadrante. Então, olha, seno sobre cosseno é isso aqui dividido por isso aqui. Então, vai ficar
raiz de 24 sobre 5 dividido por 1 sobre 5, né? Já estou cortando os sinais de menos, tu entendeu isso, beleza? Mais seno sobre cosseno, 1 sobre 5 dividido pela raiz de 24 sobre 5. Repara que os sobre 5 de todo mundo vão embora, morreu, 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 morreu. Portanto, essa expressãozinha aí, ela é igual a raiz de 24, que a gente sabe que é 2 raiz de 6, mais 1 sobre raiz de 24, 1 sobre 2 raiz de 6. Beleza? Se você quiser uma respostinha maneira para racionalizar, 1 sobre 2 raiz de 6 é raiz de 6 sobre quanto? Raiz de 6 sobre 12. E aí está uma resposta bacana para tangente de alfa mais cotangente de alfa. Beleza, galera? Olha, o que eu quero que você saiba especificamente para o teu vestibular, especificamente para a prova do Enem. Para o teu vestibular, eu quero que você saiba quem é a relação fundamental, o que ela representa na trigonometria e como é que você pode usar. Relação fundamental, seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo igual a 1. Isso para qualquer ângulo que você imaginar. E quando que você tem o gatilho mental para usar a relação fundamental? Quando dada uma relação qualquer, você precisa de outras, tá? Tendo um seno que é um cosseno, tendo um cosseno que é uma tangente. Então, quando você tem uma relação e precisa de outras, você naturalmente pensa na relação fundamental. Beleza? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha conseguido aplicar isso nos seus problemas. Você vai ver que, basicamente, na prova do Enem, é só a aplicação desse conceito e mais nada. Beleza, galera? Gente, um grande abraço. Daqui a pouco estamos de volta. Valeu!